Amém, amados irmãos, tudo bom? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Oséias 6, versículo 3, e deixa aí aberto. Primeiro, agora nós vamos orar. Depois de orar, eu irei, junto com vocês, ler Oséias 6, 3, e depois vamos ler o nosso alimento diário, amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos irmãos que vão ouvir essa palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando o seu lar. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor, pois sem Ti nada somos. Ó Senhor, sem o Senhor não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Senhor Jesus, nos ajuda a conhecer o Senhor e conhecer os seus caminhos. Amém. Amém, irmãos. Senhor Jesus. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Oséias 6, versículo 3, por favor. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva, a sua vinda é certa. Irmãos, a vinda do Senhor é certa, amém? E ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Amém, Senhor Jesus. Conhecer a Deus e conhecer os caminhos de Deus. Hoje nós vamos ver, irmãos, que conhecer a Deus e conhecer os caminhos de Deus. Desde que o homem pecou, o homem se tornou destituído, da glória de Deus, do conhecimento de Deus. Até nós vemos ali em Romanos que fala, não há um que entenda a Deus, não há um sequer. Então, hoje nós temos esse privilégio maravilhoso de poder conhecer o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E após conhecê-lo, também precisamos conhecer os seus caminhos, amém? Continuemos na Epístola aos Hebreus. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, aleluia, mas socorre a descendência de Abraão, a anjos que erraram, caíram em rebelião e corromperam a espécie humana. Eles passaram pelo juízo de Deus. Amém. Eles passarão pelo juízo de Deus, pelo juízo do grande dia. Os anjos não tiveram oportunidade de arrependimento, mas nós fazemos coisas que contrariam o Senhor e todos os dias temos a oportunidade de nos arrepender. Ele não socorreu anjos, mas está pronto para nos socorrer. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Não somos mais inimigos de Deus, porque Jesus fez propiciação por nossos pecados. Seu sangue foi derramado. Agora há paz entre o homem e Deus. Deus enviou Jesus para ser o autor de nossa salvação. Ele compreende o homem e pode ajudá-lo, pois sabe o que é o homem. Como qualquer homem que foi tentado à nossa semelhança, ele é poderoso para nos socorrer os que são tentados. Por ter experimentado as circunstâncias da vida humana, Jesus pode salvar-nos completamente e introduzir-nos na sua glória. Que maravilha, Os anjos que vivem na presença de Deus, mas eles vivem em santidade, tudo. Só que o Lúcifer, ele pecou, e Deus o jogou por terra, ou seja, eles não tiveram oportunidade de arrependimento. Só que nós pecamos todos os dias, somos rebeldes, somos contrários à vontade de Deus, temos essa oportunidade de arrependimento, A bondade de Deus
é que nos conduz ao arrependimento. E por outro lado também, o Senhor ele não socorreu a anjos, mas socorre a descendência de Abraão, os que hão de herdar a herança, né? a salvação. Louvado seja o Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele passou por todas as coisas. Ele é o nosso sacerdote nas coisas referentes a Deus. Nós éramos inimigos, agora somos reconciliados. Ele se tornou a nossa propiciação. Ele se tornou o nosso substituto. E Deus o recebeu. E por isso hoje nós temos paz com Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. E Ele também, irmãos, está nos conduzindo à glória, né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Quão maravilhoso é o Senhor! Ele não é apenas o autor da salvação e nosso sumo sacerdote. Ele também é apóstolo. Tudo isso para conduzir-nos à glória. Portanto, guardemos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Agarremo-nos nessa esperança a fim de alcançarmos a excelsa glória que nos está reservada. Querido irmão, não viva desanimado, desmotivado, com complexo de inferioridade e com a tristeza das derrotas. Tome posse da esperança da glória. Amém? O Senhor Jesus, ele vai te introduzir na glória, né? Então, ele é um maravilhoso Senhor. Ele é o autor da salvação, é o nosso sumo sacerdote. Ele também é o apóstolo, né, que está nos conduzindo à sua glória. Então, tira essa tristeza do seu coração, essa desmotivação, esse desânimo, que o Senhor ele é contigo. Amém, irmão? Ó Senhor Jesus, tome posse da esperança da glória. Essa esperança da glória é Cristo em nós. Amém? Ainda em Hebreus lemos: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Ó Senhor Jesus, tudo é maravilhoso no plano macroeconômico de Deus, mas quando passamos a ver o plano microeconômico, deparamos-nos com nossa realidade. Não somos tão espirituais quanto deveríamos ser. Não somos tão celestiais. Muitas vezes vivemos como aquela primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito. Um povo que não conhecia o Senhor nem os seus caminhos. Murmuravam face a qualquer dificuldade. Queixavam-se de Moisés, de Arão e até do próprio Deus. Em vários momentos, em sua incredulidade, perguntavam a Moisés se haviam sido levados para morrer no Egito. Aquele povo era incrédulo. Eles não conheciam os caminhos do Senhor. Todos nós começamos assim. Não conhecíamos o Senhor nem seus caminhos. Mas com o passar do tempo, por buscar ter experiências com Ele, pouco a pouco passamos a conhecê-lo, mas bem como sua maneira de fazer as coisas. Amém? Então o povo de Israel ele não conhecia o Senhor, não conhecia os caminhos do Senhor. Foi um povo que ele foi para o Egito, quando Deus preparou o Egito para o povo de Israel, foi no período de José, né, que José se tornou rei e o povo foi habitar na terra de Gósen e ali se multiplicou e passou bastante tempo. E se levantou outro faraó que não conheceu a José nem seus feitos e começou a oprimir o povo. E Deus levantou Moisés. Só que esse período que esse povo passou lá, mais de 400 anos no Egito, foi um grande período em que eles foram constituídos com o Egito. Eles não conheciam a Deus. É um lugar, o Egito é um lugar que eles são politeístas, eles adoram bastante deuses. Então ele não conhecia o único e verdadeiro Deus, nem tampouco os caminhos do Senhor. Então qualquer dificuldade que havia, o povo murmurava e falava a Moisés: você nos trouxe esse deserto aqui para morrer aqui, o que você fez conosco, nos tirando lá do Egito? Ó Senhor Jesus. Então nossa experiência é semelhante ao povo de Israel. No princípio,
assim que nós fomos salvos, é muita murmuração, nós não conhecemos a Deus, não conhecemos os caminhos do Senhor, então ficamos reclamando, né, achando que nós éramos mais felizes no mundo e que hoje nós estamos sofrendo mais depois que recebemos ao Senhor. Então tudo isso surge porque ainda não conhecemos nem ao Senhor, nem os seus caminhos. Amém? Ó Senhor Jesus, o povo de Israel sofreu muita influência dos povos pagãos, especialmente dos egípcios. Isso atrapalhou seu conhecimento a respeito de Deus, do Deus único e verdadeiro. O conceito pagão sobre Deus também pode ser visto no Novo Testamento. No tempo em que os gregos possuíam muitos deuses, eles faziam ídolos desses deuses e os adoravam, esperando que atendesse às suas necessidades. Se alguém era agricultor, adorava o Deus da chuva, esperando que ele se agradasse do sacrifício oferecido e mandasse chuva no tempo certo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles pensavam que Deus era um daqueles deuses que serviam apenas para fazer favores ao homem. Por essa razão, quando as circunstâncias não lhe eram favoráveis, eles murmuravam e estranhavam não ter muitos deuses a que sacrificar. O Senhor lhes disse que era o único Deus. Eles não a compreendiam e tinham a tendência de adorar outros deuses, como faziam os povos da terra. Ó Senhor Jesus! Reclamavam de Deus, dizendo que ele não cuidava deles e, contento, porque passavam por dificuldades. Essa era a situação da primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito. Ou seja, o povo foi totalmente corrompido, o povo foi totalmente enganado por Satanás, né? E Deus ele queria tirar esse engano de Satanás do coração dos filhos de Israel, porque ele veio do Egito, e no Egito o pessoal lá são politeístas, ou seja, eles adoram deuses, vários deuses, não tem um conceito de um único Deus. E Israel também foi influenciado por isso. Então por isso que quando Moisés passou aqueles 40 dias lá, e eles pensavam que Moisés não ia voltar mais, eles pediram a Arão que fizesse um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar. E até mesmo no Novo Testamento a gente vê que os homens adoravam vários deuses, né? Então esse conceito politeísta, que há vários deuses e cada deus para um determinado fim. Alguns plantam e querem chuva, então adoram o Deus da chuva. Então eles usam os deuses a seu favor. Então muitos pensam que querem tratar Deus também dessa maneira, achando que Deus é como um ídolo, que querem mandar em Deus, para que Deus faça a vontade dele. Mas nós não podemos esquecer que Deus não é para fazer a minha vontade, mas eu sou para fazer a vontade de Deus. Nós somos para fazer a vontade de Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém? E as demais coisas vos serão acrescentadas. E a justiça está ligada a fazer a vontade de Deus. Amém? Vemos, portanto, a necessidade de conhecer o Senhor. O livro de Oséias nos mostra isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Nosso Deus não é um ídolo, não é como um dos deuses pagãos. Nosso Deus é o Criador do universo. Amém. Nosso Deus é o Criador do universo. É quem cuida de tudo e mantém o universo em ordem. Esse é o nosso Deus. Precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo dia a dia. O que conhecemos dele hoje não é o bastante para amanhã. Amanhã precisamos conhecer mais o Senhor. A porção de conhecimento que você obteve hoje do Senhor é suficiente só para hoje. Amanhã você precisa conhecer mais um aspecto do Senhor. Porque Deus é insondável. Deus é muito rico. E Ele quer se revelar a nós cada dia. Cada dia Ele quer se revelar a nós. Amém? Então nós precisamos conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós também conhecemos os seus caminhos. Amém? Esse povo também não conhecia os caminhos do Senhor. O que significa conhecer os caminhos do Senhor? Uma coisa é conhecer o Senhor. Outra coisa é conhecer seus caminhos.
Conhecer o Senhor é conhecer sua pessoa, conhecer sua essência e natureza. É saber que Ele é um Deus de amor e de luz, um Deus justo e santo, um Deus de unidade, de justiça e de verdade. Isso é conhecer a Deus. Mas o que é conhecer os seus caminhos, os caminhos de Deus? É conhecer a maneira como Ele opera e trabalha. Isso é muito importante, pois sua maneira é totalmente diferente do que pensamos. É isso que lemos em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que o compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não vamos limitar Deus aos nossos pensamentos, os nossos caminhos ou a nossa maneira de fazer as coisas. Deixamos Deus operar em nossa vida de seu jeito. Lembremos que os ministros da nova aliança não confiam em seus próprios meios, não confiam em si mesmos, nem em sua carne. Eles confiam em Deus. Então, assim, a sua mente é muito limitada, a minha mente é limitada. Então, não vamos limitar Deus aos nossos pensamentos, aos nossos caminhos. Quem és tu para discutir com o oleiro? Né? Então, o Senhor, Ele faz o que Ele quer fazer. Ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Então, nós precisamos só nos submeter aos seus caminhos. Deus, Ele tem os seus caminhos, tem a sua maneira de trabalhar em nós e nos transformar. Amém? Muito obrigado por ter ouvido essa mensagem. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor Jesus seja com o seu espírito, concedendo a você um espírito de sabedoria e revelação, levando você a conhecer Ele cada dia mais, conhecer Ele e os seus caminhos. Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigado por ter assistido. Amém. Ó Senhor Jesus. Força pra